ministrado em nome de Jesus. Amém, irmão? Aleluia. Louvado seja Deus. Vou olhar um pouco a garganta. Aleluia, Deus. Glória a Deus. Glória, 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 glória. Aleluia. Salve a todos os irmãos com a paz do Senhor, irmãos. Amém. Olha, dizer para os irmãos que o pastor aqui é homem de coragem, viu? Pastor, se eu disser para o Senhor que hoje você está entrando para a história. Irmãos, há 16 anos eu venho tentando fazer nas igrejas o que eu vou fazer aqui hoje. Deixar registrado para os irmãos que é a primeira vez que eu ministro dentro de um templo evangélico. Durante 2 anos eu ministrei a palavra na igreja católica. E no ano de 2002 eu passei a examinar a Bíblia por completo e passei a entender o verdadeiro sentido dela. E o Senhor me chamou para essa religião. Quando eu aceitei o convite para essa religião, eu não aceitei Jesus, eu aceitei a religião. Porque eu entendi que quando eu fiz a troca de religião, mudou totalmente a minha vida. O irmão falava em futebol, e eu joguei futebol até os 24 anos. Não virei profissional por falta de oportunidades. Mas eu era muito procurado pelos homens para jogar futebol. E graças a Deus, o Senhor Jesus me tirou de lá. Eu passei a entender o verdadeiro significado da vida. Passei por várias tribulações, por várias lutas. Já entrei em barco e todo mundo pulou fora do barco, só ficou eu e Jesus. Já passei por lutas, já caminhei por desertos e só Jesus olhou para mim. Mas eu não vim aqui falar de mim não, irmão. Aleluia. Vim aqui falar de quem me salvou, de quem me libertou. Que ele cresça e eu diminua. Eu passei por 2 ministérios. Passei por um e hoje estou em outro. Irmãos, ainda existe uma certa resistência dos pastores de igrejas grandes em olhar para o irmão que está sentado lá no banco de trás. Poucos acreditam que de lá pode sair fogo. Porque o que é importante é o pregador de longe, o que é importante é o pregador que chega de Hilux. Mas vamos para a palavra. A palavra mais parecida com os dias de hoje, irmãos, se encontra no livro de Gênesis, a partir do capítulo 6, verso 11. Irmãos, encontrar, digo amém. Glória! Amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei perecer juntamente com a terra. Fazei uma arca de tábua de serpente, nela farás compartimento e colaterais com pertumes por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados, que será o comprimento de 50, a largura e a altura de 30. Farás ao seu redor uma abertura e um côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, e segundo e o terceiro. Porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus.
tudo o que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e a tua mulher, e as mulheres dos teus filhos. De tudo o que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmeas, fará entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajuntas contigo, ceste-a para alimentos, e a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo o que Deus lhe ordenará. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai Celestial, Senhor da Glória, neste momento, Senhor, eu entro em Tua presença, Deus. Não faz a minha vontade, Senhor Jesus, faz a Tua vontade. Não coloca na minha boca uma palavra que venha de mim, uma palavra que venha dos homens, mas coloca na minha boca, no meu coração, somente o que vem de Ti, Senhor. O desejo de Te adorar, o desejo de Te seguir. Deus, hoje Tu quebrou a barreira que durava 16 anos na minha vida. Durante muito tempo, Senhor, eu pedi oportunidade para vários pastores que conheci, e nenhum teve a coragem que o pastor Antônio Carlos tem hoje, de dar a oportunidade de teu servo conduzir a palavra do Senhor. Durante muito tempo, Senhor, eu venho conduzindo nas ruas, eu venho conduzindo a Tua palavra nas redes sociais, mas hoje, Senhor, Tu quebrou essa barreira. Eu cheguei ao Teu altar, Senhor, porque Tu me prometeu há 16 anos atrás, quando aquela irmã apontou o dedo para mim e disse: filho, o Senhor quer te usar na palavra. Permanece firme nos caminhos do Senhor, e Ele fará de ti um pescador de almas. Eu agradeço, Senhor, por estar aqui, através do Teu santo nome, Jesus. Amém. E graças a Deus. Pode tomar os seus assentos. Irmãos, eu teria cerca de milhares de testemunhos para contar para os irmãos, mas só eu estar aqui hoje já é um testemunho. Há 4 dias atrás, o irmão que mora aqui do lado, ele me tentou vender 10 garrafões de água. Eu tenho um pequeno depósito de água e ele insistia em me vender essa água. E eu confesso que não queria comprar, porque os irmãos sabem da dificuldade financeira que nós nos encontramos hoje, por conta desse governo corrupto. E a passagem ela vai falar sobre corrupção. Eu retirei da prestação desse celular o valor de pagar a água. E há uma semana atrás eu confesso aos irmãos que eu pensei em largar tudo isso aqui. Eu pensei em voltar lá para a religião que eu estava, porque lá, devido à carência de pregação, eu tinha um espaço que eu tento há 16 anos encontrar aqui, e as barreiras se encontram fechadas, as portas se encontram fechadas. Sabe por quê, irmãos? Porque os pregadores de hoje, os pastores de hoje, eles vivem de aparência. Eles vivem de vestes. Não se engane quando uma pessoa coloca um paletó e gravata, porque políticos também usam paletó e gravata e nos enganam de 4 em 4 anos. E havia uma certa resistência. Eu tentei pregar em 2007 na Paz de Sara, quando eu fazia parte de um certo ministério. E naquela noite, eu, por ser porteiro da mocidade, o irmão daquela noite, ele faltou. Eu senti de coração ajudar o pastor, porque ele estava perdido. Quem que eu vou colocar para pregar hoje? Quem Jesus vai usar hoje? E Deus tocou no meu coração e eu fui lá e me ofereci para fazer algo.
Por incrível que pareça. Aleluia, meu Deus. Ele olhou para mim e sorriu. Mas foi aquele sorriso irônico. Você ministrar a palavra de Deus? Irmão, isso aqui é uma coisa séria. O culto é uma coisa séria. Glória a Deus, aleluia. Irmão, se eu disser para vocês que aquela palavra, ela entrou no meu coração e me desviou por 8 anos. E eu passei por 3 anos escutando a Rádio Logos. Eu morei a 5 minutos do Templos Logos, da Igreja Logos, lá do Siqueira. Mas durante 3 anos eu não tive coragem de entrar naquele templo. Satanás colocava uma barreira e eu não conseguia penetrar aquela barreira. Mas um dia Deus tocou meu coração. Eu estava no meu trabalho, sintonizei na rádio e eu escutei o pastor Everardo Silva. Depois veio o pastor Gedson Batista. Depois veio o pastor Paulo Roberto. E aquela barreira foi quebrada. E no culto das 10 horas da manhã, Deus disse: filho, é hoje. Tem que ser hoje. A palavra de Deus, ela sempre diz: é hoje. Aleluia. Não é amanhã, não foi ontem, nem vai ser depois. É hoje. E eu cheguei naquela igreja. Só Deus sabe como se encontrava meu coração, porque eu passei por 2 provas grandes. O meu irmão levou 4 tiros. Foi para a JF dado como morto. E eu fui lá, me ajoelhei aos pés do Senhor e Ele o ressuscitou, assim como fez com Lázaro. Eu prometi a Deus que eu iria voltar. Isso aconteceu em 2009. Mas eu não tive forças para voltar. Eu me acovardei por mais uma vez. Em 2014 veio a cobrança. Fui eu. Só que eu não levei os tiros. Deus colocou um escudo sobre mim. E a proteção do Salmo 91, verso 7, que diz o seguinte: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, 10.000 à tua esquerda, mas tu não serás atingido. E eu lembrei daquela irmãzinha que falou para mim lá em 2002: ei, Deus quer te usar na palavra. Deus vai te colocar nesse altar, mas entenda uma coisa: vai haver resistência por conta dos homens. Aleluia! Isso aconteceu. Glória a Deus! Quando eu entro na igreja Comunidade Cristã Logos, naquela manhã, em 2015, Deus disse: tem que ser hoje. Oh, glória a Deus! Só que Deus, ele faz tudo ao contrário do que a gente imagina. Verdade. Quando eu cheguei naquela igreja, eu pensava em encontrar lá em cima do altar o pastor Everardo Silva ministrando a palavra. E eu me via eu caminhando e aceitando a Deus. Só que quando eu cheguei lá, o pastor nem lá estava. Quem estava era o pastor Gedson Batista. Só que eu vou dizer uma coisa para os irmãos nunca mais esquecerem. Pastor, não importa. Não importa quem conduz a palavra. Pode ser eu, pode ser você, pode ser o irmão, pode ser a irmã, pode ser essa criança, essa senhora. O importante não é quem ministra a palavra, Oh, glória a Deus! e sim a palavra que é ministrada. Aleluia! Não importa o tamanho do pregador, Oh, glória! mas o tamanho do texto que é pregado. Aleluia! E ele falava de recomeçar, e eu recomecei a minha vida a partir daquele dia. Aleluia! E nunca mais eu saí. Aleluia, meu Deus. Mas eu confesso aos irmãos que semana passada quase que eu dava a passada para trás. Porque eu queria trabalhar para Cristo. E eu via resistência por conta dos grandes religiosos. Só que Jesus disse: filho, eu também fui rejeitado por eles. Verdade, meu Deus. Eu também tentei pregar e eles não me deixaram. Lembra que eu fui expulso da sinagoga quando eu ministrava a verdade? Glória a Deus! Conhecereis a verdade vos libertará. E olha onde Deus me colocou. No altar do Senhor, por um pastor que nem me conhecia. Eu nem sabia que essa congregação existia. Deus usa pequena
pequeno para confundir o grande. É assim que acontece, irmão. E na palavra de hoje, quando fala da Arca de Noé, é o tempo mais parecido com os dias de hoje. Porque no tempo de Noé, a corrupção ela reinava sobre o mundo. O desejo carnal era vendido em todas as esquinas. Praticamente todas as mulheres se prostituíam. Praticamente todos os homens serviam a Satanás. Se dá conta disso. E o que Deus diz? Noé, eu vou destruir a humanidade. São 600 anos. Quem de nós hoje chega a 100 anos? Já é um recorde. Aleluia, meu Deus. Naquela época, eles alcançavam a idade de 600 anos, 700 anos. Matusalém foi o homem que alcançou a maior idade na Bíblia, 960 anos. E Noé fazia parte dessa geração. E quando Noé resolve construir a arca, é comparado aonde cada um de nossos irmãos, que diz assim: Deus tem um projeto comigo. Aonde eu vou chegar, ninguém vai entender. O que Deus quer fazer comigo, ninguém vai entender. E as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, elas começam a dizer assim para você: tá louco? Você? Chega aonde? Com essa loucura de estar gritando, de dar glória a Deus, de louvado seja Deus. Aonde tu quer chegar com tudo isso? Era o que as pessoas diziam para Noé, quando ele disse que Deus ordenou ele a construir a arca, que Deus iria destruir a humanidade. As pessoas riam de Noé, assim como os riem dos crentes hoje. As pessoas não acreditavam que Noé seria capaz de fazer aquilo. E se nós compararmos Noé a Moisés, Moisés ele questionava a Deus o tempo todo. Dizia assim: Deus, como que eu vou falar com o faraó? O faraó é grande, eu sou pequeno. Moisés, cajado no chão se transforma em cobra. Pega no cajado normalmente, volta a ser cajado. Eu ponho lepra no teu braço e o teu braço volta a ser sarado. Isso basta. Sou eu que mando, você só obedece. Sou eu que coloco a palavra na boca dos meus. Apenas eles são bocas de Deus aqui na terra. E ao contrário de Moisés, Noé, ele não questionava a Deus. Se nós compararmos Noé, os engenheiros de hoje, eles pegam uma planilha, faz o projeto, desenha toda a planta, ordena a cada um dos pedreiros, dos serventes e diz: olha, tem que ser assim. E a estrutura é levantada e o prédio é construído. Talvez em torno de 3 a 4 anos esteja completo. E a Bíblia diz que a arca demorou ao todo 120 anos. Meu Deus, Imagina aí um de nós fazer uma arca hoje. 120 anos, nem a nossa idade alcança. Imagine nós construir algo que nós não conhecíamos. Porque a gente observa. Mas Noé não era engenheiro. Noé era agricultor. Um homem que sabia mexer com a terra. Um homem que plantava, que colhia, que regava. Mas Noé, ele tinha uma sabedoria. Sabe qual é a tua maior sabedoria, irmão? O teu silêncio. Aleluia, meu Deus. Quando alguém te afronta, quando alguém te aflige, quando alguém te calúnia, entra em silêncio. Porque Deus, Ele resolve por ti. Porque Deus, Ele manda por ti. Aleluia, meu Deus. Deus, Ele não pede nada para ninguém, Ele manda. Porque foi Ele que criou tudo. E ai daquele que desobedecer à vontade de Deus. E quando Noé resolve fazer a arca, as pessoas começam. Eu fico imaginando eu caminhando nos dias de Noé, chegando perto da arca. Talvez até eu mesmo dissesse isso para Noé. E aí, Noé, quando é que tu vai terminar esse barquinho aí? A Bíblia diz
que a arca foi construída a 700 quilômetros do mar. Não falei metro, eu falei quilômetro. Mede 700 quilômetros daqui adiante. É como se você fosse e voltasse 2 vezes de Juazeiro do Norte. Talvez desse mais ou menos isso. A distância da arca para o mar. Ela foi construída praticamente num deserto. E Deus disse: vai acontecer um dilúvio de 40 dias e 40 noites. Se nós pararmos para pensar, 40 dias e 40 noites está presente em várias passagens da Bíblia. Está presente na tentação de Jesus pelo deserto. Está presente quando o povo foi liberto depois de 400 anos. Eles sofreram durante o deserto. E quando a fé daquele povo foi testada, eis que Deus mandou chuva de maná dos céus. Aleluia, Deus. E aquelas pessoas chegavam para Noé e diziam o seguinte: Noé, já se passaram 20 anos e nada. Cadê a chuva? Sabe, passaram 50 anos e nada. Aleluia, meu Deus. Vai terminar esse barquinho não, Noé? Noé, quando é que nós vamos velejar por cima do mar? É como se as pessoas chegassem para você e dissessem: onde está o teu Deus? Eita, Deus! Por que esse Jesus não volta se vocês gritam todo dia por ele e nada acontece? Aleluia, meu Deus. Coloca uma coisa no teu coração: o importante não é o que acontece aqui, é o que vai acontecer lá. Aqui eu vim para sofrer, aqui eu vim para passar por humilhação, Aleluia, aqui eu vim viver desempregado, aqui eu vim ser enganado pelos homens, aqui eu vim ser cuspido, humilhado, despedaçado, desfigurado. Vão bater em mim, vão cuspir em mim. Pouca gente vai acreditar em mim, mas aqueles que acreditarem em mim vão estar sentados à direita de meu Pai, assim como teve Estevão no último minuto de vida. Oh, aleluia, meu Quando Deus. todo mundo zombava de Jesus, ele olhou profundamente nos olhos de Jesus e disse: Mestre, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Você acha que ele disse assim: tá louco? Você também estava rindo de mim? Você também vai morrer junto comigo? Por que eu vou te salvar? Talvez se fosse um homem normal tivesse falado isso, mas era Jesus. Aleluia, meu Deus. Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Oh, Deus. Por isso que eu falei para os irmãos que tem que ser hoje. Não é amanhã, é Aleluia, hoje. meu Deus. E Noé selecionou um casal de cada animal e colocou dentro da arca. Deus pediu a Noé para que procurasse mais homens de coração puro, para que eles entrassem dentro da arca. E Noé não encontrou. Apenas Noé e a família dele entrou na arca Meu Deus. e foram salvos. E quando veio o dilúvio, naquela época existiam homens de aproximadamente 6 metros de altura. A terra estava cheia de gigantes, porque Deus ele fez o homem exageradamente grande demais. Enquanto a Bíblia diz que grande tem que ser a nossa fé e não a nossa altura. Talvez uma criança dessa tenha mais poder do que eu, porque o coração dela não conhece a maldade, o meu conhece. O coração dela é puro. Aleluia, meu Deus. Talvez o meu não seja. Talvez eu já tenha passado por coisa que ela nem sonha em passar. E olha onde eu cheguei, no altar do Senhor. É, meu Deus. Deus não precisa destruir a humanidade outra vez não, porque a humanidade já está se destruindo sozinha. Enquanto eu estou falando aqui, vários jovens estão aí entregues às drogas, Aleluia, meu vários Deus. políticos estão aí, empresários entregam à corrupção. Sabe por quê? Porque eles preferem servir ao Deus Mamon do que ao Deus verdadeiro. É, meu Deus. Irmãos, o dinheiro ele mexe com a mente das pessoas.
Eu conheço pessoas que caminhavam comigo, que brincavam comigo, e hoje elas não olham nem para minha cara.